Bom dia a todos. Acredito que as pessoas que estão, os autores já estão preparados para a apresentação. Bom dia. Bom dia, Camila e Julis, né? Acho que começa com o Julis. A organização pediu para me avisar aqui que nós temos que encerrar pontualmente às 11h10, né? Então, por isso que eu peço a gentileza de vocês de não estenderem o tempo de 15 minutos, para que a gente possa ter o debate, né? Com a minha contribuição e juntamente com a plateia. Então, eu vou ficar aqui de olho no horário e eu queria também que vocês ficassem de olho. Se quiser, já, eu acho que a organização que ajuda, né? A Julis, desculpa. Isso. Uhum. Já vou compartilhar aqui. Ok. Eu peço desculpa porque hoje, agora mesmo, um vizinho resolveu começar. Coisas difíceis, né, Julis, com o remoto, né? Bom, só me confirmem, por favor, que se já está compartilhando. Sim. Acho que... Bom. Eu estou observando que você tem 20 slides, né? Você vai ter que... Sim, eu vou... Prudente aí, para não exceder. Sim, exatamente. Só porque tá... Aqui. Muito bem. Bom, quando você quiser, acho que é 10, né? 10 e 10. É que da organização que está nos acompanhando. Ah, tá. Que me conhece, mas eu não estou... Oi, bom dia. Professora, deixa eu já deixar avisado, né, que às vezes o pessoal pergunta, as gravações, né, elas vão ser enviadas após o encerramento do congresso, tá? Acredito que talvez os autores queiram, né, esse material, então ele vai ser enviado após o encerramento, mas ainda não informaram para a gente de que forma, tá? Isso vai ser enviado para vocês, mas fiquem atentos que vocês vão poder ter acesso às gravações, tá bom? Ok, muito obrigada Obrigada, pela professora. informação. Acho que nós temos 3 minutinhos ainda aguardando para ver se... Uhum. A nossa audiência aqui. Inicialmente, eu quero dar parabéns para os 2 trabalhos que estão aqui na sessão, porque foram, só de terem sido indicados, né, para a premiação, já é uma tendência de que... Olá, professor Paulo, tudo bem? Tudo bem com você? Parabéns pelos Obrigado. trabalhos indicados.
Eu peço perdão, porque eu não consegui ver, porque eu estou em pleno período, né, de aula, e eu não consegui saber se vocês foram premiados, né? Mas, de toda forma, eu já dou parabéns pelo fato de ter sido indicados. Já é uma grande vitória, né, para o grupo. É verdade. Obrigado. Foram Obrigado. Parabéns a premiados? todos, parabéns a Camila, né? Eu acabei, dos 3 trabalhos indicados, sendo a que ganhou, né? Mas ali a FURB está de parabéns, porque os 3 trabalhos indicados eram, né, dentro dessa linha. Então, a gente está bem feliz com todos os trabalhos, Isso. né, de qualidade e tudo mais. Foi fruto aí do grupo de pesquisa, né? Os alunos Eu envolvidos na observei isso. disciplina, nas orientações, então acabou dando esse resultado interessante. Eu observei isso. Então, vamos começar, né? Eu observei, inclusive, até pela semelhança dos 2 trabalhos. Julis, pode começar, Acho que não. por favor. Tá bom. Não, eu Bom. falo a Eu construção. estou deitada na cadeira. Desculpa, gente, alguém está com o microfone aberto aí. Eu Júlia, já mutei, professora. Acho que deixou aberto por engano. Perfeito. Bom, eu vou começar então a apresentação. Esse artigo foi elaborado então junto ao professor Paulo Roberto da Cunha e no artigo a gente buscou estudar o julgamento ético do auditor sob a influência da distância psicológica e da ideologia ética. A agenda vai compor esses principais pontos, que são a introdução, a metodologia, os resultados e as principais conclusões. Bom, o julgamento ético pode ser entendido como o grau em que um comportamento ele pode ser considerado como ético ou antiético, né? E quando a gente entra na questão da auditoria, o julgamento ético do auditor se entende como o julgamento profissional que o auditor faz perante a dilemas éticos ou a situações envolvendo questões éticas nas quais ele tem que fazer um julgamento. E após os escândalos financeiros do final dos anos 90 e do início dos anos 2000, a questão da ética na auditoria ficou ainda mais presente nesse debate na literatura, porque vários desses escândalos envolvia algumas grandes companhias e empresas de auditorias. Inclusive, uma das Big Five de auditoria se envolveu nesse caso e acabou sendo dissolvida, né? Sendo traz conceito de falência, bom. E então na literatura houve essa preocupação agora em saber quais são os fatores que podem influenciar o julgamento ético do auditor. E um dos elementos que veio à tona é a questão da ideologia ética, que é um conceito que foi trazido na literatura por Fawcett, que traz esse conceito de idealismo e de relativismo, e que mede o nível de idealismo e de relativismo dos indivíduos perante as situações envolvendo questões éticas, né? Sendo que o idealismo ético é entendido como aquelas pessoas que acreditam que a ética sempre deve prevalecer, enquanto que os relativistas são aquelas pessoas que em algumas situações defendem que eu posso ser antiética se eu vou beneficiar a maioria. Então, eles aceitam que tem situações em que eu posso ter um comportamento antiético. E a literatura, então, investigando a relação entre a ideologia ética e o julgamento ético, tem demonstrado que o idealismo tem uma influência positiva no julgamento ético, ou seja, as pessoas idealistas são mais críticas e tendem a não aceitar situações antiéticas, enquanto que os relativistas o relativismo tem uma influência negativa no julgamento. Pessoas altamente relativistas tendem em algumas situações a entender que alguém pode se comportar de forma antiética. E só que na literatura a gente tem resultados divergentes às vezes. Então tem estudos que apresentam resultados inversos ao esperado e então a partir daí a literatura, os autores têm se preocupados em tentar entender
por que essa diferença? Porque tem resultados conflitantes às vezes. E uma das vertentes desse tipo de análise vem da psicologia, né? Por meio da teoria do nível de interpretação, que é uma teoria que busca trazer maiores insights sobre o processo cognitivo pelo qual as pessoas passam quando elas fazem julgamento, avaliações de situações e etc., né? E a ideia aqui é que, ao fazer julgamento ao fazer julgamento éticos de situações, as pessoas podem perceber uma certa distância entre ela e essa situação, que é trazido pela teoria como a distância psicológica, ou seja, a proximidade ou não com o evento, e ao se distanciar, ao se perceber como distante ou próximo de uma determinada situação, as pessoas podem ter, isso pode ter uma influência no julgamento que as pessoas fazem de situações, né? Sendo que quanto mais distante uma pessoa se percebe de uma situação, mais essa pessoa tende a fazer o julgamento com base em seus princípios e valores. Isso faz com que ela passe a considerar a ética, né, e acaba, assim, ter uma influência positiva no seu julgamento. Ou seja, se eu considero meus princípios e meus valores ao fazer meu julgamento, eu vou tender a defender que tudo que é antiética não seja aceitável, né? Isso acaba tendo uma influência positiva, como é tratado na literatura, no julgamento. Enquanto que as pessoas que se percebem ou que se identificam como psicologicamente próximo das situações tendem a ativar o relativismo ético, e dessa forma elas passam a considerar fatores contextuais, né, que podem justificar a ação antiética que está sendo analisada. E dessa forma, então, a literatura traz que a distância próxima do evento tende a influenciar negativamente o julgamento ético. Bom, percebe-se então que nesse estudo aqui a gente traz essa relação de que, de acordo com a distância psicológica, uma pessoa que é idealista e que tende a defender que a ética deve ser seguida, quanto mais distante essa pessoa ainda se encontra de uma situação, essa distância vai intensificar essa relação positiva que o idealismo tem com a ideologia ética, enquanto que quando uma pessoa relativista que tende a considerar que em algumas situações a gente pode ter um comportamento antiético se o benefício for pelo bem maior, a distância psicológica pode ter um efeito atenuante nessa relação negativa, uma vez que ela traz esse conceito de distanciamento, que vai ativar o fato da pessoa seguir mais seus princípios, e a gente espera nesse estudo de que, pelo fato de se distanciar, então, o relativista que, a princípio, tem uma relação negativa com o julgamento, a distância possa atenuar esse relacionamento negativo da distância do relativismo ético no julgamento ético do auditor. Então, a gente traz essa questão de pesquisa com a influência da distância psicológica e da ideologia ética no julgamento ético dos auditores. A população do estudo, então, foram auditores que têm contas ativas no LinkedIn, e a amostra final foi composta por 81 auditores independentes. Em relação ao método de coleta de dados, foi feita, então, uma pesquisa experimental aplicada online. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e ela foi aprovada. E para a coleta de dados, então, a gente usou a rede de contato do LinkedIn para identificar os auditores, e depois a gente entrou em contato, mandamos convites, e após o acerto do convite, a gente mandou a pesquisa e os participantes, o link da pesquisa que foi elaborado no SurveyMonkey, e os auditores responderam a pesquisa. E a pesquisa foi aplicada entre os meses de outubro e novembro de 2000. Quanto ao construto da pesquisa, a variável dependente do estudo é o julgamento ético, que foi medido em 2 cenários, né, envolvendo dilemas éticos, e em cada um dos cenários, o auditor tinha que emitir um julgamento
numa escala Likert de 7 pontos, eu discordo totalmente, eu concordo totalmente sobre a ação que estava envolvida no dilema apresentado. As duas variáveis independentes, a ideologia ética e a distância psicológica, foram medidas cada uma a 2 níveis, né? Sendo que, por ser um experimento, foi manipulada apenas a distância psicológica, já que a ideologia ética é um fator pessoal e é intrínseco, então não tem como manipular, né? Então, a ideologia ética foi medida em termos de idealismo e relativismo por meio do questionário de Fawcett, que tem 10 itens que medem o nível de idealismo e 10 itens que medem o nível de relativismo. Já a distância, como mencionei, ela foi manipulada, sendo que na situação de distância próxima, o respondente tinha que fazer um julgamento ético sobre uma decisão tomada por um colega auditor da mesma equipe na qual ele trabalha. E na situação de distância distante, ele tinha que emitir um julgamento, fazer um julgamento sobre uma decisão antiética tomada por um auditor de uma outra firma de auditoria com a qual ele não tem nenhum contato. Sendo assim, a gente obteve, então, uma fatorial 1 por 2, já que apenas uma das variáveis foi medida a 2 níveis. No primeiro grupo, distância próxima, e no segundo grupo, distância distante. Os respondentes foram distribuídos aleatoriamente em cada um desses grupos. Para análise de dados, nós usamos estatística descritiva, TST e regressão linear. As duas primeiras hipóteses tratam da relação entre a ideologia ética e o julgamento ético. Percebemos, então, que por meio da regressão, a gente percebeu que o idealismo ético, ele teve uma influência no julgamento ético dos respondentes, sendo que quando o auditor idealista fez o julgamento ético, ele teve ele foi mais crítico no seu julgamento, por isso que a gente tem aqui um coeficiente negativo, lembrando que o negativo aqui não traz essa questão de relação negativa, mas nos diz aqui que ele tendeu a discordar mais, já que usamos uma escala de 1 a 7, em que quanto mais próximo do 1, mais as pessoas tendem a discordar da situação. Enquanto que o relativista aqui apresentou um coeficiente maior, né, que demonstra que ele foi mais flexível no seu julgamento do que o idealista. Com isso, então, a gente determina que as duas primeiras hipóteses, H1 e H2, não podem ser rejeitadas. Em relação às duas, a segunda hipótese, que busca a relação entre a distância psicológica, social e o julgamento ético, percebemos que a distância, quanto maior for a distância psicológica, mais crítico tende a ser o julgamento do auditor, né? E isso a gente buscou entender melhor usando um TST, para comparar a distância próxima e a distância distante. Observamos no painel A que, com a média, a gente já tem uma tendência de que, quando a pessoa se encontra na distância próxima, ela tende a ser mais flexível no seu julgamento, uma vez que a média é maior do que a média na distância distante. E o TST demonstrou, de fato, que há uma diferença significativa no julgamento ético dos auditores quando eles se encontram na distância distante e na distância próxima, sendo que na distância distante eles tendem a ser mais críticos em seu julgamento, enquanto que na distância próxima eles tendem a ser mais flexíveis em seu julgamento. Já a terceira hipótese trata da relação moderadora da distância, da influência moderadora da distância psicológica social na relação entre a ideologia ética e o julgamento ético. Aqui a gente rodou 2 modelos de regressão. No primeiro modelo, a gente não inclui a moderação, e no segundo modelo, a gente colocou a moderação para poder fazer a verificação. A gente percebe pelo R quadrado do modelo que, quando a gente tem a moderação da distância psicológica nessa relação, o R quadrado é maior, 45%, ou seja, o modelo explica 45% da variação no julgamento ético.
com 39,10%, 11% de R quadrado ajustado, né? Isso mostra, de fato, que, né, a moderação é importante no modelo. E quando a gente compara, então, os dois modelos, a gente percebe que, pelo caso do idealismo, quando não tem a moderação, o idealismo ele apresenta um coeficiente negativo de 3,22. E no modelo com a moderação, o coeficiente passa a ser de menos 2,53. Esse resultado nos mostra que o auditor, quando ele faz o auditor idealista, quando ele faz o julgamento de uma situação antiética, no primeiro modelo, ele já demonstra ter uma influência, ele se demonstra crítico naquela situação, e tende a discordar daquela situação. E quando a gente considera ainda mais essa questão da distância, quanto mais distante ele se percebe ainda daquela situação, ele tende a ser ainda mais crítico. Por isso, a gente tem esse coeficiente de menos 2,53. Enquanto que, quando a gente olha pelo caso do relativista, o auditor relativista no modelo 1, quando ele faz o julgamento, ele tende a ser mais flexível, o coeficiente de 5,02, e já na situação em que a gente colocou a distância distante, ou seja, aquele relativista que era mais crítico, que era mais flexível no seu julgamento, ele passou a ser mais crítico, demonstrando assim que a ideologia, a distância psicológica trouxe essa relação de atenuante da relação entre o relativismo ético e o julgamento ético. Com isso, então, as hipóteses H3A e H3B foram suportadas. Então, em relação às conclusões, a gente pode dizer, então, que as duas dimensões da ideologia ética apresentam influência no julgamento ético do auditor, com o idealismo tendo uma influência positiva e o relativismo tendo uma influência negativa. Além disso, a distância social apresentou também influência no julgamento ético do auditor. Quanto mais distante o auditor se percebe de uma determinada situação, mais crítico tende a ser seu julgamento. E, inversamente, quando ele se considera mais próximo da situação, menos crítico tende a ser seu julgamento. E, por último, então, trouxemos a questão de que a distância social pode moderar a relação entre a ideologia ética e o julgamento ético do auditor, intensificando a relação positiva entre o idealismo e o julgamento ético, e atenuando a relação negativa entre o relativismo ético e o julgamento ético do auditor. Seria isso. Obrigado. Obrigada, Jules, por atender o tempo, né? Sim, do horário. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de discutir com o grupo, que me surgiram como dúvidas ao longo da leitura do trabalho, né? Primeiro ponto, sobre a questão, como vocês tratam de um experimento. Eu gostei muito do trabalho, a forma como vocês apresentaram, especialmente esse trabalho, porque você coloca os pontos lá de como você validou o instrumento, né? Tem o desenho do experimento. Eu gostei muito desse ponto, porque é interessante para que outros pesquisadores, ao ler o seu trabalho, possam replicar o seu trabalho. Traz de inovação o desenho tratando de teorias da psicologia social, né? Mas eu fiquei na dúvida se duas questões, assim, se o questionário foi aplicado para todos, como vocês distinguiu, porque um experimento tem isso, né? A gente está vendo aí com as pesquisas da Covid, né? De forma muito clara até para a população, como são feitos experimentos, né? A gente sempre vai ter que ter um grupo de controle. Como é que você fez essa distinção? E um outro ponto que eu fiquei na dúvida, eu vou colocar tudo, que aí você responde, né? Você fez fatorial, eu fiquei meio na dúvida na hora da leitura, né? Porque você captura as variáveis com um conjunto de questões que usa a escala de Likert. E existe uma forte crítica, né? Porque a forma como você capturou,
não lhe permite um cálculo de média, de desvio padrão, né? Você concordar ou discordar plenamente, né, nessa escala de 7 que você usou, o que é média nessa escala? Então, são esses pontos que eu acho que seria importante até na discussão aqui do seu trabalho. Bom, o primeiro ponto em relação à separação dos respondentes, a gente usou para fazer o experimento a plataforma SurveyMonkey, que é uma plataforma que nos permite aplicar um experimento respeitando os pré-requisitos necessários, né? Como um dos pré-requisitos, que é a questão da aleatorização, né? Lá no SurveyMonkey, a gente conseguiu colocar uma questão em que a gente colocou algumas premissas. Então, quando o respondente chegou naquela questão, ele respondeu, essa questão aparecia, por exemplo, a Camila vai responder, aparece o número 2. Se a Camila valida o número 2, automaticamente ela é alocada a um caso, né? Como eu falei, a gente usou 2 casos, e nesses 2 casos a gente mediu, basicamente, nosso estudo mede a distância distante. Então, nosso grupo de controle já é a distância próxima. Então, quando a Camila vai responder, por exemplo, quando chega aquela pergunta, aparecem os números iam de 1 a 4, sendo que o 1 e 2 eram direcionados para a distância próxima e o 2 e o 4 para a distância distante. Então, quando o respondente chegou nessa pergunta, se aparece o 1, a gente pediu para ele clicar no número que apareceu, e uma vez que ele clicava, ele era automaticamente direcionado para o caso de distância próxima. E quando aparecia, por exemplo, o 3, a pessoa era automaticamente alocada à distância distante. Então, com isso, a gente conseguiu fazer essa aleatorização entre os grupos de tratamento e o grupo de controle. Quanto à variável escala para medição, o questionário que a gente usou era o questionário de Fawcett. É um questionário que já é estabelecido na literatura e que busca, de fato, determinar o nível de idealismo e de relativismo dos indivíduos, né? E esse questionário, ele tem todo um processo para ser analisado, e, de fato, os autores trazem essa questão de que a gente pode fazer a média para determinar o nível de idealismo e de relativismo. Eu entendo que isso pode ser um problema, sim, mas a literatura tem tratado esses 2 conceitos de idealismo e de relativismo, de fato, usando apenas essa média das respostas, né? Então, porque como são 10 itens, em cada um desses itens, cada um desses itens a pessoa vai respondendo, e para poder estabelecer, por exemplo, o nível de idealismo, a gente pega a média das respostas e a gente pega todas as respostas e a gente faz a média, e isso nos dá um índice, por exemplo, para idealismo e outro índice para relativismo. Eu queria te dar uma sugestão, que eu também estudo sobre um tema muito complicado, que é fraude, corrupção e má gestão. Vou dar, nesse momento, dar aula no programa aqui de pós-graduação em administração. Eu criei uma disciplina sobre o assunto, e dos gargalos na pesquisa é justamente capturar esse fenômeno de corrupção, esse fenômeno de fraude, né? E eu estou orientando uma aluna, e eu tive a participação de um auditor na banca dela, vou falar bem rapidamente. E ele falou, olha, a corrupção, e você discute isso, né? A corrupção, ela é benéfica ou ela não é benéfica? Né? Talvez um tipo de corrupção pode ser benéfica por conta de... Existe teoria discutindo sobre isso. Sobre a burocracia, por exemplo, ela pode reduzir os caminhos da burocracia. É o que você discute sobre ética ali, né? Ser ter comportamento pode reduzir, né? Sim. Pode trazer benefícios ao invés de malefícios, né? São conceitos muito complicados.
E uma das sugestões que eu discutindo com a co-orientadora da minha estudante é montar esses índices usando, deixa eu só olhar aqui que eu anotei, a técnica, que fatorial, no seu caso, não daria, análise de correspondentes principais. Você tentar montar esse índice, esse tipo de técnica estatística, ela lhe permite transformar em um conjunto de variáveis originais aí, num conjunto de outras variáveis montando esse índice, e também agrupar, né, indivíduos, grupos. Eu gostei do desenho que você está trazendo aí, é importante falar, porque a gente, nas ciências sociais na qual nós estamos inseridos, é muito difícil aplicar experimentos, né? É muito complicado. E outro ponto que eu queria reforçar apenas, né, você também indicar, né, porque é um mundo complexo, o ser humano é complexo, mas vocês não indicam variáveis de controle, né, entre esses grupos. E a gente tem que ter esse cenário. Como é que eu vou saber isolar esses eventos, né? Seria um ponto que eu queria dizer para vocês. Eu acredito que já está no nosso tempo, né? Para passar para a próxima. Eu vou abrir 5 minutos para a plateia, uma participação apenas, caso queira fazer uma pergunta. Bom, o silêncio da plateia indica que não há perguntas, né? É o mudo do remoto. Ô, Julizana, não sei se você comentar sobre, a gente coletou algumas variáveis de controle, não sei se Eu você vi no tem. trabalho, eu vi Sim. vocês A coletaram. gente só não colocou porque não deu significância. Nenhuma das variáveis, a gente usou idade, gênero, experiência, e nenhuma delas deu significância no modelo. Mas a gente talvez não seja essas que seriam as variáveis interessantes, né? Lembra que o ser humano é um sujeito complexo, e você está lidando com o imaginário ou com o pensamento. Eu esqueci até o termo que eles usam, vocês usaram no trabalho, que é como se fosse uma representação mental, né? Sim. Uma representação mental, a ética, né? A psicologia social ele mostra esse objeto como sendo uma representação social, né? Uma representação mental, desculpa. Camila, né? Você pode, por favor, Júlia, tirar o seu... Sim, Sérgio. Já está compartilhando, né? Sim. Ok. Posso iniciar? Sim. Ok. Então, bom dia a todos. Eu sou a Camila, eu sou doutoranda em Ciências Contábeis e Administração pela FURB, e sob orientação do professor Paulo, nós desenvolvemos o estudo intitulado Influência do Nível Hierárquico e da Instrução de Interpretação no Julgamento do Auditor sobre a Materialidade. Bem, a questão central do nosso estudo foi a relação, né, do julgamento do auditor sobre a materialidade. Em auditoria, a gente sabe que a materialidade é um conceito bem importante, né, sendo utilizado, definido ali desde o planejamento e sendo utilizado na própria execução. E o julgamento sobre a materialidade acaba sendo uma questão complexa para os auditores, né, em virtude deles precisarem analisar questões tanto quantitativas quanto qualitativas
para avaliar essa materialidade, utilizando também para isso toda a sua experiência, né, em modelo mental que foi desenvolvendo ao longo da sua experiência profissional. Em virtude da importância desse tipo de julgamento, a literatura vem trabalhado para identificar questões que podem afetar esse julgamento. E uma dessas questões, que até o Jules trabalhou no estudo dele, né, foi o que prediz a teoria do construal level, que seria o nível de interpretação. Né? Entende-se que, dependendo da forma que o indivíduo interpreta uma informação, no caso da auditoria, uma evidência, uma informação que ele está analisando na sua tarefa, isso pode influenciar o seu julgamento. Na literatura, ali, o construal level indica que há duas principais formas de se interpretar uma informação, abstrata e concreta. A forma abstrata seria quando o indivíduo analisa uma informação que lhe é repassada de forma ampla, ele tira a essência daquela informação. Já no concreto é quando ele analisa a especificidade da informação, vai ao nível dos detalhes. Na auditoria foi identificado, né, que há duas principais formas de você direcionar a um tipo específico de interpretação, que seria pelo nível hierárquico, onde a gente percebe que na auditoria é bem definido, né, quando se tem um nível hierárquico superior e inferior, e nesse caso, dependendo de como que o auditor está posicionado na hierarquia, né, a própria visão que ele tem em virtude da sua posição no cargo, isso leva a direcionar uma forma diferente dele interpretar as informações. E, além disso, a utilização de instruções. Na auditoria, se a gente utilizado alguns tipos, né, de documentos, e as instruções podem direcionar esse pensamento a partir da utilização de frases para direcionar, incentivar um tipo de instrução, né, de interpretação. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi analisar a influência do nível hierárquico e da instrução de interpretação no julgamento do auditor sobre a materialidade. Como contribuições, né, o estudo, a partir das relações propostas, entende que é possível trazer insights para melhorar os procedimentos de auditoria e da própria qualidade de auditoria, né, trazer uma melhor qualidade, porque é possível trazer informações acerca de buscar, né, melhorar a questão da formação do julgamento, a própria distribuição de tarefas, né, a alocação dos membros a tarefas específicas, buscando sempre trazer a alocação correta em relação ao que a tarefa exige e o que o próprio cargo talvez já leva a ter um determinado nível de interpretação, né, mais condizente, e a própria questão de treinamento, por exemplo, com o uso de instruções como formas de intervenção no trabalho. Para os stakeholders também, de forma indireta, ao possibilitar uma maior confiabilidade das demonstrações contábeis, né, com o aumento da qualidade de auditoria, com essas investigações, e por trabalhar com o contexto brasileiro, também se traz, entende-se, uma contribuição, pois essa análise de como um processo cognitivo pode afetar o julgamento do auditor não é tão explorado nesse ambiente, e a gente sabe que a forma de realizar auditoria ela é impactada pelo ambiente onde as empresas estão inseridas, né? E o Brasil tem suas peculiaridades em relação a outros países. Quanto às hipóteses, é interessante, né, trazer de novo a questão de que há duas formas principais de se interpretar uma informação, abstrata e concreta, e na literatura a indicação de que o pensamento abstrato, quando você está analisando várias informações ao mesmo tempo, ele tende a facilitar a assimilação e o processamento das informações, conseguindo com que esse indivíduo consiga identificar, por exemplo, distorções mais facilmente, questões ali dúbias dentro da informação. Já no pensamento concreto, essa assimilação ela é mais difícil, porque ele não consegue, por ser mais focar na questão do detalhe da informação, uma informação pode se sobrepor sobre a outra e dificultar essa assimilação mais precisa. Diante disso, a hipótese 1,
que é específica para a primeira variável independente, que é o nível hierárquico, traz que se um auditor, né, que está num nível hierárquico superior, ele tende já pela sua posição a ter um pensamento mais estratégico e mais abstrato, o que levaria ele a identificar mais facilmente uma distorção e ser mais propenso ao ajuste, né, num cenário com distorções relacionadas à materialidade. Do que, por exemplo, um auditor de nível hierárquico inferior, que em relação ao cargo que ele executa, né, ele tende a ter um pensamento mais voltado ao operacional, como fazer. E isso levaria a uma menor propensão, por exemplo, ao ajuste nesse tipo de contexto, né, em virtude da menor assimilação dessa informação. Quanto à instrução da interpretação, as hipóteses 2, elas prevêem que a utilização de instruções também pode ser uma forma de orientar o nível de interpretação. No caso, se um auditor recebe uma instrução que leve ele a pensar no porquê algo acontece, que estimule o pensamento abstrato, ele vai ser mais propenso a recomendar um ajuste do que um auditor que não receba nenhum tipo de instrução ou que receba uma instrução concreta. As hipóteses 3 trazem a relação, né, a interação entre essas duas variáveis, entendendo que, dependendo da combinação desses dois fatores, né, dependendo dos níveis ali dentro, isso pode haver uma intensificação dessa influência no julgamento. Entendendo que, por exemplo, se um auditor por nível hierárquico alto receba uma instrução abstrata, isso tende a potencializar a sua propensão a recomendar um ajuste, do que, porventura, ele recebesse uma instrução concreta ou não recebesse instruções. Já quando ele estivesse num cargo de subordinado, se ele recebesse uma instrução concreta, ele seria menos propenso a recomendar o ajuste do que se ele recebesse uma instrução abstrata ou nenhum tipo de instrução. A metodologia foi um experimento, né, between participants, que levou a 6 grupos, né, com uma fatorial 3/2, porque teve 3 níveis para a variável independente instrução de interpretação e 2 níveis para o nível hierárquico, resultando nesses 6 grupos. Os participantes da pesquisa, né, a amostra final foi composta por 208 auditores independentes brasileiros que tinham conta no LinkedIn. O convite para participar dessa pesquisa foi feito via LinkedIn. Aos auditores aceitarem participar da pesquisa, eles receberam o link do SurveyMonkey, onde que foi realmente coletado essas informações e que permitiu a aleatorização. Quanto ao construto, então, como eu comentei, o nível hierárquico foi por 2 níveis, né? Lembrando que a manipulação das variáveis independentes sempre foi a partir da manipulação ali de uma informação, de termos, para incentivar, direcionar a um determinado nível de interpretação, né? Seja concreto ou abstrato. No nível hierárquico alto, então, foi colocado aos participantes para se imaginarem que eles eram auditores gerentes e que tinham controle e comando das atividades. Já no nível hierárquico baixo, eles eram colocados como assistentes e que tinham uma submissão ali, né, uma dependência de atividades. Para a questão da instrução abstrata, eles foram colocados para tentarem pensar no porquê algo acontece, no concreto, como algo acontece, no grupo de controle não tinham nenhum tipo de instrução. A variável dependente, que era o julgamento do auditor sobre a materialidade, foi mensurada, né, a partir de todo um cenário em que envolvia o contexto da ajuste de recebíveis, em que os auditores precisavam julgar ali qual que era a propensão deles ao ajuste naquela conta, se eram mais ou menos favoráveis numa escala de 0 a 10. Quanto às análises mais descritivas, a gente percebeu que houve uma equidade mais ou menos entre os participantes em relação ao gênero, 55% eram do gênero masculino e 45% feminino. Em relação à idade, a maioria tinha de 25 a 29 anos, participaram auditores de várias posições dentro das firmas de auditoria, desde sêniores, gerentes, assistentes, supervisores e sócios de auditoria.
com uma experiência, né, 30% tinham de 4 a 5 anos de experiência em auditoria em si, e 37% tinham um registro CNAE. Quanto à educação, 63% tinham graduação, 34% pós-graduação MBA e 3% mestrado. Para análise e realizar o teste das hipóteses, utilizou-se o ANOVA e o Tukey Test para o contraste. Em relação ao nível hierárquico, a gente percebe que houve uma relação significativa, né, indicando que o nível hierárquico superior era mais propenso a recomendar o ajuste do que, no caso, o nível hierárquico inferior, suportando a hipótese 1. Em relação à instrução de interpretação, verificou-se que a instrução abstrata levou uma maior propensão ao ajuste do que a instrução concreta, suportando a hipótese 2A. Quanto à interação das duas variáveis, percebeu-se que, também de forma significativa, quando o auditor, ali no caso, no cenário, estava colocado no nível hierárquico inferior e ele recebesse uma instrução concreta, ele acabou sendo menos propenso a recomendar o ajuste do que quando ele recebia a instrução abstrata, né? Quando ele recebia essa instrução abstrata, ele acabava tendo uma maior propensão ao ajuste, suportando, então, a hipótese 3B. Aqui eu trago os gráficos, né, para trazer também uma forma mais visual a essas relações do ANOVA. A gente percebe, então, realmente que a questão do nível hierárquico, quando ele era alto, ele levou uma maior propensão ao ajuste do que o nível hierárquico inferior. Em relação à instrução abstrata, também teve uma maior propensão do que os outros, né? Tanto o concreto quanto o controle. E a interação também é visível aqui, quando ele estava no nível hierárquico inferior e recebia uma instrução abstrata, essa propensão também era maior do que comparada com uma instrução concreta ou sem nenhum tipo de instrução. Em relação às conclusões, né, de forma geral, o que a gente conseguiu verificar dessas relações foi que os aspectos cognitivos, no caso, o nível de interpretação, eles acabam tendo, sim, efeitos no julgamento do auditor, né? Especificamente em relação à materialidade, quando se tem um cenário com distorções, né? Sendo que esses auditores seriam mais ou menos propensos a recomendar o ajuste, dependendo desse aspecto cognitivo atrelado a eles. Especificamente em relação ao nível hierárquico, percebeu-se que se o auditor ele está numa posição de hierarquia superior, né, no caso aqui, gerentes de auditoria, eles estariam mais propensos em relação ao próprio cargo que eles ocupam, né, que já leva eles a um direcionamento mais estratégico das situações, a terem uma predisposição ao pensamento abstrato, o que leva a indicar que talvez esse perfil, essa posição hierárquica, estaria mais, vamos dizer assim, relacionada, né, com tarefas que exigem uma assimilação de várias informações ao mesmo tempo. Por outro lado, o nível hierárquico inferior ligado já a um pensamento mais operacional concreto, talvez seria mais interessante, estaria mais agregado com tarefas que exigem realmente esse foco específico às informações. Em relação às instruções de interpretação, a gente percebe que pode ser utilizado como, talvez, formas de intervenção ali dentro do processo, para guiar, né, ser utilizada como técnica que melhore o processo cognitivo no momento que se precisa, por exemplo, de um nível de interpretação mais abstrato ou concreto. Caso esse auditor, pelo seu cargo, ele já não tem isso predisposto a ele analisar dessa forma, mais estratégico, mais operacional, o uso de instruções pode orientar isso e incentivar esse processamento cognitivo à forma que se espera numa tarefa específica. Então, essa foi a apresentação, agradeço a atenção de todos. E estou aberta agora aos questionamentos, né, e também contribuições ao estudo. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Camila, por ter cumprido o horário, né, o tempo de apresentação. Parabéns por ter sido premiada, né? Obrigada. Tem alguns pontos que na leitura que me ocorreram como dúvidas, né? O trabalho está muito bem feito. Eu queria fazer um comentário geral em relação ao texto, até para a questão de redução, tanto para você como para o Júlio, porque vocês tratam da teoria dentro do artigo e um momento à parte sobre a hipótese, né? Das construções da hipótese, né? Um tópico específico. Talvez, se vocês conseguissem colocar esse tópico lá naquele momento da discussão da teoria, pode ser mais interessante e aí enxugar um pouco para deixar de ser... Em alguns momentos eu senti redundância nos pontos que foram apresentados no texto. Aí, em linhas gerais, né? Sentir falta no trabalho de vocês, aí talvez seja importante, diferentemente, não é questão de comparar, mas pelo fato de vocês terem usado um experimento, né? Eu fiz a mesma questão que eu fiz para o Julius, eu fiz para vocês, como que vocês distinguiram a questão do grupo de controle para o grupo, né, que seria o que receberia o remédio, do controle que seria que receberia o placebo, né? Mas acredito que seja a mesma resposta, né? Tinha algum momento ali dentro do questionário que ia para outro cenário, né? Para distinguir. No SurveyMonkey, como o Júlio falou, mas só complementando, tem um momento que dá para colocar a geração aleatória de um número, né? Então, a cada momento que esse link, alguém acessa esse link, gera automaticamente um número diferente. Então, há essa aleatorização e a gente, a partir ali do SurveyMonkey, a gente consegue direcionar a cada, vamos dizer assim, número que é gerado a um grupo específico. No meu caso, eram 6 grupos, então eu precisava ter uma forma de conseguir aleatorizar para 6 grupos diferentes, né? Para garantir que cada pessoa que acessasse o link teria a mesma, vamos dizer assim, probabilidade de cair nos 6 grupos diferentes, né? E eu vi que, de certa forma, foi um pouco homogêneo os grupos, né? Você não tem uma distorção na montagem dos grupos, isso é interessante, porque você não tem, por exemplo, um grupo de controle com 50 e o outro com 30, né? Houve uma homogeneização, eu percebi no seu trabalho. Mas eu, assim, senti falta de vocês passarem um pouco a questão do pré-teste, né? Ficou confuso um pouco no seu trabalho. Você diz que sua amostra é 208 auditores externos no Brasil, né? E, na verdade, depois você fala que foram feitos vários convites, e aí fica um pouco confuso. E seria interessante, assim, você fez 2.000 e tantos convites? Isso, convites para... foram aceitos 1.000 e tantos, né? Isso. Aí, assim, teve essa amostra de 208 foi o final, né? Claro que teve ali um número de tentativas que a gente viu que a pessoa acabou começando, mas não terminou de responder, de realizar a pesquisa. Então, não foi, vamos dizer assim, a gente realizou aquele convite, mas nem todo mundo acabou participando. E também algumas respostas precisaram também ser excluídas, né? Até chegar a esses 208, porque foi realizado pós-experimento, né? Então, a gente viu que algumas questões ali não tinham como ser consideradas. O SurveyMonkey, ele consegue controlar o tempo que a pessoa está respondendo, então tinha pessoas que responderam menos de 1 minuto, então não teria como ter realizado realmente aquele experimento da forma correta. Então, esse tipo de situações a gente acabou desconsiderando. Acho a pergunta anterior da professora foi em relação ao pré-teste. Ao pré-teste. No próprio estudo, confesso que não foi colocado isso, mas antes de realizar com os auditores, essa pesquisa foi realizada com estudantes de contabilidade,
né, que estavam cursando a auditoria. Então, a partir dessa aplicação, a gente conseguiu ajustar partes do experimento para deixar ele mais coerente, para daí realmente a aplicação final, que foi com os profissionais. Eu vi o questionário, né? Eu abri lá, inclusive vi que vocês colocam um cenário para o auditor decidir sobre a questão da materialidade, que é a sua variável dependente, né? E vi que eu olhei muito rapidamente, né? Talvez a extensão do cenário, né? O cenário foi bem extenso e por isso talvez você tenha tido essa dificuldade na hora de aplicar. Especialmente para o ser humano hoje, é tempo do ser humano, ele às vezes vai até começar a responder, mas ele vai largar, ou ele, agora não, depois eu desisto. Sim. Talvez seja interessante, num próximo trabalho, vocês pensarem nisso, né? Refletirem sobre isso, né? Aí seria a minha contribuição. E sobre a questão das variáveis de controle também, que eu senti falta, né? Mesmo que não haja significância, né? Significância, por que isso? É uma reflexão, né? Por que deu esses seus resultados? Você traz essa discussão. Ora, quem é que decide dentro de uma firma de auditoria sobre os parâmetros de materialidade? Quando a gente fala de valores, né, que são os parâmetros de decisibilidade, né? Em cima desses parâmetros. Quem é que emite e que vai ter a responsabilidade de decidir qual vai ser a opinião emitida, né? Se vai mudar a opinião ou não dentro do parecer. Então, tem sentido um pouco essa discussão dos níveis hierárquicos, né? E aí, o professor que você te orienta, ele tem experiência na área, e como está sendo mudado muito, até a forma de trabalhar, eu tenho assistido, eu dou aula de auditoria, eu tenho assistido as sessões da PwC, da KPMG, e observo que praticamente eu vou ter que jogar ou eu consigo uma parceria com eles, ou eu vou jogar meu material todo fora, porque a evolução tecnológica de instrumentos tecnológicos que eles têm utilizado recentemente, assim, os procedimentos, alguns não mudaram, mas a forma como esses procedimentos são feitos hoje é muito diferente. Então, quando você trata daquele que vai a campo pesquisar, né, que é do nível hierárquico mais baixo, se comparado, qual é realmente a responsabilidade dele? Existem diferenças entre essas responsabilidades, né? Porque provavelmente não vai ser ele que vai decidir sobre o parecer. Ele vai fazer aquele trabalho de campo, né, de coleta de informações para que aquele gestor de um nível maior. Então, seriam ponderações de contexto que devem ser consideradas aí no seu trabalho. Do meu ponto de vista, eu realmente espero ter contribuído com vocês. Tá? Eu vou abrir. Se você quiser falar alguma coisa mais, tem um tempinho, aí eu vou abrir para o pessoal falar. Ok, obrigada. Realmente, esses pontos a gente pode refletir mais ainda, né, para colocar no trabalho essa questão da própria análise. Realmente estão anotados aqui e a gente vai considerar. Obrigada, professor. Professor Paulo, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer aí a leitura atenta, cuidadosa, esses pontos sempre nos ajudam, né? Porque, assim, quando a gente está envolvendo o trabalho, chega alguma medida porque ele é fruto das dissertações de ambos, né? Então, assim, chega um momento que realmente a gente precisa fechar, tocar, enfim, e depois novas reflexões a gente volta a fazer. Então, isso sempre é importante, né? Mas eu queria agradecer também, deixar registrado a participação, né, e o envolvimento do professor Andrews, da Macquarie University, da Austrália, que tem feito um trabalho conjunto, tanto no trabalho do Júlio quanto no trabalho da Camila, que ele só não está no artigo
por uma questão até burocrática da própria universidade, né? Então, tinha que passar em algumas instâncias lá e não daria tempo para efetuar a submissão com o nome dele. Mas, para as versões que a gente pretende encaminhar para periódico, o professor Medved, ele está numa parceria, né? Há bastante tempo aí para chegar nesse momento aí, como o trabalho se encontra também, né? Tem muito dele aí com o trabalho. Ok. Eu deixo aberto aqui para que os participantes aqui da sessão possam fazer uma pergunta, dá para fazer uma pergunta e aí ser respondido. Alguém? Pelo menos aqui no chat eu não estou vendo ninguém. Bom, acredito que não haja perguntas. Novamente, dou parabéns para vocês. É um trabalho árduo, não é fácil. Eu sei que fazer pesquisa da forma como vocês estão fazendo não é fácil. É possível, é interessante trazer o uso desses questionários. Eu já participei de experimentos que também usam questionários assim, né? E aí espero ter contribuído com vocês e sucesso aí nas pesquisas e trazendo algumas inovações também para a área, tá? Obrigada. Obrigado, Náubia. professora. Obrigado, Náubia. Um forte abraço, prazer em revê-la novamente. Sim, espero que da próxima vez presencial. Se Deus quiser. Para pelo Deus menos quiser. ir lá no Suéden tomar um cafezinho num intervalo ou Exato. outro. Então tá bom. Um abraço. Olá, um abraço, gente. Oi, Náubia. Oi, Manuel. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns aí pela condução aí. Prazer em rever, amiga. Prazer em revê-lo também. Essa sessão sua termina nesse momento ou ainda vai seguir? Tá terminando agora. Essa Essa sessão agora. sessão, né? Vai Junto para com o 11. premiado da Camila. Ah, sim. Legal. Você é a próxima sessão? Bacana. Só abrir. Oi? Você é a próxima sessão? Vai moderar a próxima sessão? Não estou moderando sessão, só assistindo. Ah, tá bom. Abraço. Um abraço, tchau. Abraço a todo mundo.